a preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Aí tem o conto, que é Os Sapatinhos Vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e, com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim lá foram elas para a casa da rica senhora, e o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas de baixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, e em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogava no fogo, onde se reduziam a cinzas. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada, quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração, e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada no dia do sacramento, a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refulgiam, pois, apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones na parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos, e ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha a barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. Que belas sapatilhas, exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois uma sardaz e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada.
O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem, mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar, na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que escoiceavam, mas, afinal, os pés da menina se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama, e assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que, no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora e escada abaixo, primeiro uma gavota, depois um sardás e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades, até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com o braço na tipóia e usando a sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas! Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo, e o outro pé, na sua mão, também fazia seu papel na dança. E assim, ela dançava e dançava sem parar. Por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível, e não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que a sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos. Vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima de cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos vermelhos com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou, então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada e nunca mais ansiou por sapatos vermelhos.
Deve respirar, né? Esse final, para mim, eu tive que respirar ontem e hoje. Esse conto é dividido em 10 armadilhas. 8 armadilhas. A gente leu até a terceira, então a gente vai comentar só até a terceira por enquanto. Estou bem curiosa com alguns aspectos do conto que eu interpretei um pouco. Sozinha a gente pode tentar comentar, mas aí no próximo encontro que a gente vai realmente saber o que representa. Mas foi um conto que me chamou muita atenção, gostei muito dele. Ela traz a questão do sapato vermelho, ele é a nossa intuição praticamente, né? Então ele é tudo aquilo que a gente fala da mulher selvagem, do que a gente tem de mais nosso, do que é a nossa essência mesmo, de quem a gente é. E daí ela constrói esses sapatos no começo, então mesmo que ela tenha uma vida difícil, ela vai atrás daquilo que ela quer, ela vai pegando os pedaços, né, para construir esse sapato, e ela constrói da forma como ela sabe, usando a criatividade, então expressando isso que é a essência dela, e esses sapatos vermelhos dela trazem para ela muita alegria. Então ela fala bastante dessa representação, do que é o valorizar isso que a gente constrói, isso que a gente vai atrás, independente de tudo que possa acontecer de negativo na nossa vida, a gente tem também essa alegria, é isso que move a gente, né? Essas coisas que a gente fez, essas coisas que vêm de quem nós somos de verdade, que fazem com que a nossa vida seja feliz, alegre, espontânea, e que a gente possa viver independente das dificuldades. E aí ela perde esse sapato, né? E ela fica troca com essa vontade, ela troca por uma ilusão, que é essa carruagem dourada, né? Que vai levar ela para uma vida melhor, e entra nessa vida melhor, que é essa prisão, que ela tem que se comportar daquele jeito, fazer o que a pessoa fala para ela fazer, falar só quando falam com ela, quando perguntam para ela, se vestir da forma como mandam ela se vestir, né? Então tem todo esse modelo de comportamento que ela tem que seguir, e esse sapato dela, que é essa representação do self, do selvagem dela, é queimado, e ela perde essa alegria da vida. Então essa ilusão dessa vida melhor que ela vai passar a ter, né? Essa vida de riquezas, acaba com o que é o natural dela. Ela tem simplesmente que se adaptar. Então eu até essa parte que a gente leu, assim, relacionei com todos os outros contos, porque é tudo que a gente vem falando, né? Quantas coisas, eu até gostei que ela chama de armadilhas, porque é justamente isso, quantas coisas no nosso caminho podem aparecer e a gente simplesmente se deixa levar muitas vezes com essa ilusão de que vai ser mais fácil assim, ou que tem que ser assim, porque as pessoas esperam que seja assim, que dizem que é melhor assim, e a gente acaba indo para esse caminho e abrindo mão daquilo que a gente construiu, simplesmente por achar que não basta. Que o que a gente tem não basta. Eu achei interessante essa coisa que ela vai falando, né? É só um sapato com farrapos que ela começa a construir. Mas essa essência da nossa capacidade de criar é que é importante, porque a gente começa assim, e aí é aquela força assim, nossa, mas eu já construí alguma coisa, mesmo que pareça a maior pobreza, ou que eu não tenha recursos, eu sei que eu posso construir, que eu tirei do pior alguma coisa que me fez muito feliz. Então, se eu sei disso, eu posso gradativamente ir criando mais. E ela fala disso, né, do aperfeiçoamento, porque quando você é fiel a essa sua essência, a coisa só cresce. Então, assim, o ilimitado da vida vem, porque você está ali com você, manifestando quem você é, né, a sua criatividade. Agora, quando você deixa disso, se convence de que o melhor você troca realmente a comodidade, uma vida melhor, uma situação financeira melhor, tudo que essa velha rica dá para ela, né? Em troca da sua alegria, em troca de perder quem você é. E o julgamento, né, quando ela vai para a igreja,
lidar com toda essa repressão que a sociedade, ela até fala aqui muito, essa repressão pode significar família, sociedade, trabalho, em todos os lugares que você está, e que isso esses olhares acabam reforçando esse comportamento que é esperado da gente. Pode falar. Não, pode falar. A questão do sapato ser a base, né? Que tem essa representação dos pés serem a nossa base, e aquilo meio que é o que transporta a gente, é o que mantém a gente em pé, e o sapato é o que protege esse pé. Então, é muito importante esse sapato na nossa vida. Isso que a gente tem que estar protegendo a nossa base, que a gente tenha construído tudo isso. E aí, apesar de eu ainda não saber o final, esse final do cortar o pé foi muito forte, porque ela se entregou aí a uma coisa que foi tão desafiador para ela. Ela fala essa questão da tentação que ela teve. Ela perdeu esse sapato vermelho que ela amava, mas aquilo veio, aquela vontade fica ali, né? De ter esse sapato. Eu era muito feliz, né? Por que eu tô aqui? Porque sempre tem. A gente falou, não lembro em qual conto, da mulher selvagem tá presa, né? Como se fosse um lobo preso numa jaula, e não dá, ele quer sair, né? Aquilo tá dentro da gente. É aquela brasa, tá aqui, em algum momento quer sair. Só que ela se perdeu muito desse sapato que ela construiu para uma ideia dessa, né, essa liberdade que ela tinha, essa alegria que ela tinha. E aí ela facilmente é convencida de que qualquer sapato vermelho traria essa mesma felicidade. E ela fala que quanto mais a gente se perde, o quanto que é fácil muitas vezes, né, nessa rebeldia de querer, não, eu quero expressar o que é meu, eu quero ser o mesmo, eu quero ser minha essência, mas aí a gente vai nesse impulso de tudo pode, qualquer coisa serve. Tem uma parte que ela fala isso, qualquer coisa serve. E que muitas vezes a gente cai nesses excessos de não é qualquer coisa que serve, porque aí a gente também perde esse controle. Então a gente sai de um comportamento de prisão para uma liberdade falsa também, uma liberdade excessiva, mas que é sempre, existe uma coisa negativa, né? E ela traz essa coisa do vermelho representar o sangue da vida, mas também o sangue da morte. E essa menina, ela vai do vermelho do sapato dela, que ela construiu, que era a vida dela, a alegria, para um vermelho que ela simplesmente viu numa vitrine e achou que ia ser a mesma coisa, que trazia trazia para ela esse sentimento, mas que no fim foi uma coisa que assim é incontrolável. Ela não teve, ela simplesmente aceitou o que tinha. A primeira coisa vermelha que ela viu, ela quis. E daí no final ela cortar isso é muito ela se rendeu tanto a esse sapato vermelho, sem saber o que aquilo poderia fazer com ela e sem ter esse controle, porque aí nessa rebeldia ela perde a essência dela, ela perde o que ela é, não foi uma coisa que ela construiu, ela não consegue mais se parar, ela não consegue parar esse sapato, né? Essa dança que não é uma dança gostosa, mas uma dança que consome ela, quer sempre ela quer ir para um lado, o negócio leva para o outro, né? Acaba sendo totalmente fora do controle. Então, não é uma liberdade positiva, é uma coisa que também acaba sendo uma prisão, né? Uma prisão nessa liberdade fictícia que ela viveu. E aí ela tem que cortar fora esse pé, que além do sapato, o pé, a base, né? Tudo que ela é, que ela se perde completamente, e aí ela vai para uma vida, né, de servidão. Então, aí ela realmente não tem mais escolha. É como se... Eu achei impactante esse fim ela se entregou tanto a uma coisa que ela achava que era, mas sem a consciência do que era realmente esse primeiro sapato que ela teve, que ela perdeu tudo. Ela realmente se entregou para uma coisa que era super negativa. Ela interrompeu a construção, né? E assim, o choque, ela fala um pouquinho assim, nos contos de fadas, esse choque do final, né? É realmente para dar um chacoalhão no nosso... Ei, olha, acorda, pode acontecer isso com você. E eu achei legal também, ela faz uma analogia com os lobos, né?
e que eles são assim, mal interpretados, mas eles têm uma administração entre eles fazem a coisa certinha, tudo muito equilibrado, eles seguem um instinto, eles caçam quando tem que caçar, ela até fala que eles não caçam mais de um, pode ter um monte de animal ali, eles vão comer só um, ninguém come além do que precisa, né? Mas quando eles são obrigados, porque se sentem acuados, muito tempo sem comer no inverno, tal, ela descreve essa situação, aí quando eles são soltos, aí eles comem qualquer coisa, matam até o que não precisa matar, largam a comida ali. Então, ela faz essa analogia, como a gente se perde às vezes com essa falsa liberdade nas drogas, no comer compulsivamente, nas coisas que a gente vai fazendo e depois não tem mais controle. A gente vai fazendo sem precisar, a gente vai fazendo só porque acredita que isso é a essência falando, mas a gente comprou um sapato vermelho que não tem a ver com a gente, né? E a gente foi aceitando os comandos externos, na verdade, e aí a gente foi controlada por... A gente foi controlada, é bom, né? Tem um fato falha. Aí esse controle é perdido, e aí esse final. Tem umas partes que eu grifei que eu achei legal, né? E ela chama isso da fome da alma, essa necessidade de comer qualquer coisa. E a alma faminta. A nossa alma tem a fome da alma, então, normalmente a gente tem, que é aquilo que a gente sente, essa vontade de querer fazer diferente, de querer coisa nova, mas aí tem a alma faminta, que é esse outro lado, que já passou da fome, né? É uma coisa assim, eu preciso comer, e aí qualquer coisa serve. Ela fala, nessa situação, a mulher arde de fome por qualquer coisa que a faça voltar a se sentir viva. A mulher que foi capturada não sabe o que fazer e aceita alguma coisa, qualquer coisa que lhe pareça semelhante ao tesouro original, seja para o seu bem ou não. Então, é muito isso do que eu achava que fazia, né, até trazendo para reflexão, assim, pensando em tudo que eu vivi, e eu vejo muita gente também em situações parecidas, a coisa do estar num relacionamento que prendia muito, né, que eu tinha que ser uma outra coisa, que eu acabei me perdendo totalmente, e aí esse relacionamento acaba e você quer extravasar, você quer fazer de tudo, e também entra num negócio assim, nunca mais eu vou aceitar aquilo, e muitas vezes a gente fica rígida demais também, né? Sem permitir que coisas boas venham para a nossa vida, porque tudo a gente acha que é, então não vou aceitar. E entra nesse excesso também esse excesso de rigidez, né? Tem que ser agora do jeito que eu quero e pronto, então fica uma coisa que não é mais o espontâneo, o gostoso, o natural, não, é uma pressão também, né? Para ser, não vai ser mais assim, eu não aceito mais, mas de uma forma que, às vezes não é uma coisa ruim, né? Tem coisas que vêm também para o bem e tá, é tudo bem, mas sair de um lado para o outro eu vejo muito assim, de ir muito para extremos, né? Ela fala muito isso do mulher que se afunda em excesso, sendo mais comuns droga, álcool, relacionamentos prejudiciais, e a gente vê muita gente, assim, muito isso acontecendo, muito. Essa coisa do preciso procurar, até falando em álcool e droga, quantas vezes, né, sai de um relacionamento e tal, vou sair beber igual uma doida, já fiz isso milhares de vezes, principalmente quando era mais nova, sai, então tá, quero me divertir, quero ser livre e tranquila, vou, enche a cara, bebe pra caramba, e aí o uso de droga também é a mesma coisa, né, pra sentir uma coisa que eu perdi, que eu sei que eu perdi, mas eu não sei encontrar de verdade, aí eu preciso disso. E aí o que me chamou a atenção, né, pensando nisso, foi esse guarda, né, da barba que fala para ela, ai, que sapato lindo, né, fica para o baile, aproveita essa dança, que são essas também influências, ou eu interpretei assim, ainda não chegamos nessa parte, mas são essas influências, que sempre tem alguém que vai falar, ah, isso aí, faz assim mesmo, tá certo, tem que, sabe, só que são pessoas também que são negativas, que vão te falar, ah, olha que legal, né? Apesar de estar todo mundo ali dizendo que isso está errado, não tem alguém que vai te falar, não, faz isso mesmo, você tem que ir contra mesmo, né? Tem que fazer, tem que ser rebelde. E isso às vezes acaba, a gente acredita, gosta, olha aí, alguém está dando uma atenção para a gente, alguém está dando reforço positivo e continua fazendo até que a gente perca totalmente o controle.
Então, eu achei muito, depois de ler esse começo dessa interpretação, eu voltei no conto e percebi esse homem como isso, como alguém que sutilmente vai fazer você continuar com aquilo que não está te fazendo bem. Uhum. E, ao mesmo tempo, você está falando agora, está me vindo, porque a representação da velha, da carruagem, né, nas histórias, a velha é a sábia, então ela deveria ocupar esse lugar de orientar, mas aí tem um excesso de rigidez lá do comportamento. Só que, você falando agora, ela teve algumas oportunidades, mesmo nessa rigidez, de não usar o sapato, né, porque ela já estava extrapolando um pouco, e aí esse sapato ficou guardado, e daí ela aproveitou qualquer brecha para não aceitar, né? Assim, foi mais uma oportunidade de olhar para esse sapato e perceber que não era o sapato dela, né? Que não era o sapato dela. E no fim, ela foi abusando, foi tendo esses convites de novo, né, desse homem, tamborilou, é como se ele fizesse realmente uma magia. Eu pensei nisso, né? Quando ele faz um tamborilão assim na sola do sapato, para mim ali ele botou a magia ali, daí acabou. Aí ela foi, teve um reforço masculino também, que a gente pode ter, né, a figura desse homem que a gente não chegou, mas pode até representar um pai, né, que te autoriza, né? E que fala para você ir, que você confia, e aí você vai. E aí você vai dançar, e aí você se perde, né? Porque... Agora veio também a questão, porque ela não teve paz, né? Ela fala, ela não teve essa base de educação, de falar para ela realmente se conectar com ela, não teve nada disso, porque ela era órfã. E aí ela tem essa mãe, essa mulher que adota ela, que é super rígida, e esse cara aí que aparece dizendo para ela, vai, né, faz tudo. Então tem esse né, os equilíbrios, que é sim, esse paradoxo também. A mãe protetora demais e o pai que seria o pai protetor da nossa psique, que não tá ali. E aí, até no Manauí, né, que tem essa questão do pai. E quando não tem o pai ali protegendo, a gente entrega tudo. E aí entra a mesma coisa, né? E aqui tem uma parte que ela fala que é legal. Quando a mulher age assim, ela está procurando compensar a perda dos ciclos regulares de expressão de si mesma, expressão da alma e satisfação da alma. Eu achei muito bonito isso é a nossa essência, é o que a gente é, e aí a gente se deixa perder de tudo isso, e de repente eu quero de volta, mas eu não sei como, e daí eu entro nesses excessos e eu entro nessa armadilha, que eu mesma me coloco, né? É muito legal pensar nisso, que ela mesma se colocou, ela mesma quis entrar nessa carruagem, porque ela achou que era melhor, né, essa vida de riqueza. Ela não sabia que ela ia ser totalmente podada ali, mas ela também não teve essa consciência, e aí ela não aguentava mais e quis esse sapato, mesmo, né? Como eles falam no conto, mesmo sabendo que na igreja não seria uma coisa aceita, aí com esse sapato vermelho, ninguém aprovaria. Ela fez porque a velha não enxergava bem e não sabia que era o sapato, porque ela sabia que ia ser reprovada, então ela tinha consciência disso. E aí o sapateiro também dá essa piscadinha, tipo, né, mais uma pessoa, né, que vai, mais uma figura que tá falando para isso aí, mas... Você está quebrando regras, Sim. né? Você não está indo por um caminho que você percebe que tem alguém ali tentando enganar alguém também, né? Isso. Sim, me veio uma coisa... Perdi agora. Mas era... sim, eu acho que o otimismo que me veio na mente é pensar nisso, o quanto ela fala muitas vezes, o quanto às vezes a gente troca a nossa liberdade, a nossa essência por uma ideia, a ilusão mesmo de ter um casamento, de se colocar num casamento e não sair mais dele, de aguentar situações repressoras que você não tem expressão. Então ela faz essa comparação. E o quanto muitas vezes, quando ela entra na carruagem, é a ilusão de achar que aquela vida seria melhor, e não a positividade, ou a crença, ou a fé, ou não sei como chamar isso, de que você pode ir construindo o seu sapato vermelho, talvez amanhã você construa uma calça que você goste, depois uma roupa, e depois uma vida, depois você acha a comida, e depois você consegue tudo o que você quer.
porque você tem a inspiração de que você construiu a sua base, você está construindo a força para ir pegar comida até de noite. Então, assim, olha quanta força que ela tinha ali, porque não era fácil. Mas aí vem assim, mas eu quero que seja fácil, porque o difícil não é legal. E às vezes, ela fala muito disso aqui também, agora lembrei, do quanto que às vezes a gente abandona as nossas artes, a nossa carreira, o nosso impulso, a nossa expressão na vida, né? Porque assim, eu tô cansada, isso dá trabalho, então eu quero mais fácil, eu quero não fazer, eu quero ganhar um dinheiro, não faz mal, tá bom, vai, eu caso com esse que tem mais dinheiro, ele me dá uma grana, e eu paro de me expressar, eu vou me anulando, eu vou sendo, né? Quanto que a gente vê, o quanto que às vezes fazemos, ou passamos, ou fizemos, não importa, o quanto que isso é real, né? É como se, assim, aquilo... A gente é meio que comprada pelo medo ou pela ideia de que vai dar trabalho expressar a gente mesmo e talvez o não pensar que aquilo pode ser positivo e que a gente vai conseguir construir alguma coisa sozinha, com a nossa essência, porque a gente consegue, né? Não é ficar separado de ninguém, mas é entender que é possível fazer se a gente deixar a alma falar e se a gente for coerente com tudo isso, né? Ela fala isso, né? Ela fala do você entrar numa faculdade, tem um grupo ali, não é você simplesmente entrar no grupo e fazer o que o grupo está fazendo, mas é você trazer a sua essência também para o grupo. Então, incluir isso no grupo e não simplesmente entrar. Isso vale para tudo, né? Para um relacionamento, para trabalho, para o que quer que seja, do somar a esse grupo, a essa pessoa, a esse relacionamento que eu estou entrando, e não me transformar naquilo, né? Não entrar naquilo, né? E pronto. E isso eu achei legal, do realmente trazer o que você é. Pronto, você tem a sua essência ali. Não esquecer dela e, pô, legal. Você quer entrar na carruagem? Vamos, mas o sapatinho fica comigo, né? Então é meio que... exatamente, porque senão parece que a gente está a parte do mundo, né? Não, você pode fazer parte de tudo, você pode conviver com a família, você pode ter grupos de trabalho, mesmo que eles não pensem como você pode ir trazendo sem impor nada, mas não se anular, né? É aquela coisa assim, por que você fuma? Comecei assim, quantas pessoas falam, né? Os mais antigos sempre, por que fumava? Para impressionar, porque era estiloso, então as pessoas se adaptavam e faziam coisas e depois ficam presos. O cigarro é uma coisa que, assim, pode ser esse exemplo mesmo, né? Você vai fazendo só para ser inserido e depois você não pode mais largar esse sapatinho. Você não larga, você vai morrer, sabe? De tanto que você fumou, você acaba com seu pulmão. Muitas vezes acontece por conta disso, né? Porque você acabou ficando prisioneiro daquilo, você não controla mais e é controlado. Até perder os pés, né? Mais ou menos isso. Eu acho que tem isso. Né? A hora que ela fala de álcool e droga é muito isso, porque começa pouquinho, começa... eu tenho mas controle, aí não quantas faz pessoas mal. que realmente não consigo me divertir se eu não estiver bebendo, não consigo me divertir sem droga, e isso acontece muito, nossa, a gente vê muito. Mesmo a compulsão por comprar, por comer, Comida, por qualquer excesso, né? Porque depois trabalho, você se perde, você não consegue mais controlar e vai ter que cortar os pés, né? Na verdade, daí você se anula. Aí acabou. Aí acabou. Acabou não, né? Mas eu acho que sempre tem uma chance, né? Mas a base, né? Acabou no sentido de a sua base que você era, agora você vai ter que viver uma vida diferente daquilo que você poderia sendo você. E se adaptar, se adaptar, né? Aí você tem que se adaptar a uma realidade nova, que não precisaria se você simplesmente se ouvisse. Tem muito isso. Me vem a esperança que, assim, até a Aleijadinha ela ia conseguir se reconectar de novo, né? Porque daí tem a esperança no fim da vida, mas no fim de uma situação que parece que não tem fim, para mim, eu acho que... Eu lembrei agora aquele australiano que não tem... Não, claro que dá. Não, eu sei, não, mas tem isso também, né? Porque senão parece que não tem fim, mas a gente pode chegar nesse lugar onde, assim, acabou tudo mesmo, acabou tudo, tudo, tudo. Mas até ali, se a gente for lá no sapatinho de novo, a gente constrói, né? Pelo menos é a esperança. Alguém quer falar alguma coisa? Quem ouviu a primeira vez aí a historinha, o que sentiu, o que pensou, o que veio? Bom, isso eu tenho, acho que duas reflexões aqui que me vieram
dessa história. A questão de você, quando vai entrar num grupo, sem impor, né, você trazer a sua essência. Isso eu achei, eu acho muito válido e é uma coisa que eu realmente estou aprendendo a fazer agora. Porque eu tive que me encaixar, né, especialmente nos escritórios que eu trabalhei, eu tive que me encaixar muito no perfil de funcionário que eles buscavam. E na época eu me confundi completamente, porque eu pensava que eu, então, estava muito errada. Porque, tipo, parecia que eles conquistaram, né, eles têm uma estrutura, eles conquistaram, né, enfim, bens e coisas. Isso quer dizer... isso quer, tipo, pensamento de antes, né? Isso deve querer dizer que é o caminho certo, porque eles conseguiram conquistar todas essas coisas. E eu me sentia errada por não me encaixar, então, por ser diferente. E eu busquei muito me encaixar, e eu me penalizei muito por não conseguir. Até, assim, um exemplo, coisa, assim, eu quero compartilhar em um dos escritórios que eu trabalhei, a partir de um certo momento lá, a minha chefe falou: olha, Estefânia, a gente vai começar a prestar serviço para um outro escritório de digitalizar todo o arquivo físico que eles têm, a gente vai deixar tudo digitalizado. Então, na sua frente vai vir um rapaz que vai ser pago só para fazer isso, de digitalizar esses documentos, e ele vai sentar na sua frente com a máquina para digitalizar e vai ser assim a partir de agora. E eu falei, tudo bem, até acho que eu vi o barulho que a máquina fazia na minha frente. E tipo assim, 9 horas, né, 8 horas por dia, você sentar na frente de uma máquina que fica fazendo um barulho repetitivo alto, assim, mecânico, né? Bzz, 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 bzz. Sabe, tipo, eu sei que talvez muitos outros funcionários não se incomodariam com aquele barulho, mas para mim, assim, aquilo incomodava demais, assim, me fazia sentir raiva por dentro, sabe? Não da pessoa, mas assim, eu tinha vontade de sair, eu queria sair dali, sabe? Assim, atrapalhava a minha concentração. E eu fui conversar com a minha chefe. Falei para ela, olha, eu estou tendo muita dificuldade de trabalhar com a máquina fazendo barulho. Deixei passar umas semanas, assim, porque eu pensei, bom, talvez eu me acostumo. E levei fone de ouvido, né? Tentei, assim, quem sabe com fone eu não escuto, mas escutava, mesmo com fone de ouvido. Isso que eu tinha aqueles fones grandes que anulam o ruído externo, né? E ainda assim eu escutava o barulho da máquina. E quando eu fui falar com a minha chefe disso, bem tranquila, assim, será que a gente não poderia colocar ele num outro espaço? Porque era um escritório enorme e tinha, tipo, numa outra sala, uma mesa que estava totalmente vazia, sem uso. E era uma outra sala. E eu propus para ela, será que a gente não poderia transferi-lo para aquela outra sala que está sem uso? E aí isola um pouco mais o som. Ou seja, eu ainda apresentei uma solução assim que me pareceu razoável, né? Ela me respondeu, Estefânia, quando eu trabalhei não sei aonde, lá, eu tinha que trabalhar com uma... que era um escritório que era também... era um escritório dentro de uma coisa de imprensa, assim, sabe? De jornal, um negócio assim. E aí eu tinha que trabalhar na frente da máquina que estampava os negócios. É a mesma coisa. Então, eu tive que aguentar aquilo. E ela não chegou a falar isso, né? Tipo assim, expressamente, mas querendo dizer que, tipo, se ela teve que passar por aquilo, como que eu estava reclamando da máquina do scanner ali, sabe? E assim, eu não ia reclamar se não fosse uma coisa que não estivesse me incomodando muito, sabe? E ainda assim, prejudicava o serviço que eu estava prestando para eles, porque na verdade o meu maior interesse era me concentrar para eu conseguir
produzir os resultados que eles queriam. Então, assim, ela foi incapaz de enxergar que estava prejudicando a estrutura toda, sabe? Porque ela teve que trabalhar na frente da máquina barulhenta também, sabe? Uhum. Isso é uma reflexão. E a outra, o que era? Nossa, que eu sinto muito isso da alma faminta, e foi muito bom que vocês comentaram, né, dos lobos, que eles normalmente são muito em equilíbrio com a natureza, né, caçam aquilo que eles vão comer e não fazem coisas em excesso. Só que quando eles são privados da comida, etc., aí eles perdem um pouco os freios, assim, né? E comem mais, atacam bichos, deixam comida lá e tal. Isso para mim foi muito importante, tomar consciência desse fenômeno, digamos assim, da alma faminta, porque eu me identifiquei muito, sabe? É uma coisa que eu vou estar mais atenta, assim, porque pode ser que eu, com certeza, me coloquei em situações que me anularam muito, né? Então, provavelmente, tipo, eu tô nessa como os lobos famintos agora, assim, sabe? Então, foi bom tomar consciência disso para eu procurar perceber, eu acho, né, se eu tô exagerando, criar eu vou ter que criar mais consciência disso, assim, sabe? Porque o meu estilo de personalidade, apesar de eu parecer assim bem, normalmente as pessoas falam que eu pareço muito zen, muito tranquila, que eu falo num ritmo lento, só que na verdade eu tenho um fogo interno muito forte, assim, sabe? Muito forte. Então, para mim é muito fácil ir para os extremos das coisas, né? Então, foi bom essa questão da alma faminta para eu, tipo, eu ainda, né, claro, foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, então não tem uma conclusão de o que exatamente eu vou fazer para, né, equilibrar isso, mas eu vou, a partir de agora, tentar encontrar, assim, ferramentas para ter consciência, pelo menos, quando acontecer, se eu não conseguir evitar, né, para eu ter consciência, pelo menos. Legal. Lembrar que você pode construir o sapatinho, né? Não precisa o sapato da vitrine, às vezes. Eu acho legal se vocês conseguirem ouvir a história Todas as Armadilhas, né? Porque tem uns detalhes bem interessantes. Eu acho que é interessante ouvir, sim, toda a história, se vocês puderem, porque daí a gente continua na semana que vem com as outras armadilhas e o resto da interpretação. É maior ainda do que essa parte que a gente leu. Também na metade. Não está nem na metade, tem quase 30 páginas depois. Então, acho que seria legal vocês ouvirem, se tiver um tempinho aí, bota o fone e ouve lá, e daí a gente continua. Alguma coisa? Não. Tirar uma carta? Vamos. Eu queria aquele livro. Então pega. Palavras que curam. Não, palavras que curam. Palavras que curam. Palavras que curam. Tem número aqui. Não, só abre. Só abre. Abre. Esvazie-se e receba. Reflita na seguinte história. Um monge japonês foi visitar seu vulnerável mestre a fim de receber sábias instruções. Antes de se sentarem, o mestre ofereceu chá ao discípulo. Enquanto o mestre o servia, a xícara do discípulo ficou cheia e começou a transbordar para o chão. Por que continua a enchê-la? Perguntou esse último. Não percebe que está entornando o chá? E o mestre respondeu. Sua mente é como esta xícara.
Como posso deitar nela algo novo se antes você não a esvaziar de seus conteúdos? Você também é como essa xícara. Para ter a percepção do divino, é preciso tentar sinceramente esvaziar sua mente e seu coração de todos os preceitos e preconceitos mundanos. Quando você começar a esvaziar totalmente, dará espaço para que o poder supremo possa entrar. Assim, como as águas das fontes se lançam sobre os lagos secos, sentimentos de paz, alegria, serenidade e amor preencherão o silêncio do seu ser. Silencie e Deus lhe será revelado. Escreveu o autor dos Salmos. Pare um instante agora e fique em silêncio. Em total quietude, repita para si mesmo: abro meu coração e a minha mente para receber a presença de Deus. Depois escute no silêncio que se segue. No silêncio que se segue, você sentirá toda a ação benéfica do Espírito espalhar-se pelo seu íntimo. Afirmações. Esse é bom. Aquietai-vos e reconheceis, ó Deus. Eu me torno um vaso vazio para receber o Espírito de Deus. Estou pronto, Senhor, para receber o vosso Espírito. Essa é super religioso, né? Esse livro tem coisas religiosas e às vezes não, às vezes aparece aí, mas a gente pode traduzir, não precisa quem acredita ou não acredita, é muito traduzir Deus como amor ou como a nossa essência realmente, né? Eu acho que tem a ver com esse esvaziar. Eu lembrei da Estefânia perguntando, vou ficar atenta para ver como que eu posso me livrar dos excessos, né? Quando ele fala desse chá que vai indo, porque a gente já está com o excesso na mente, a gente já está muito lotada de tantos certos e errados, tem que ser assim, assim não é, assim é adequado não, e não sentimos de verdade esse Deus dentro, que é o amor, que é a essência, a gente sabe. Né? O sapatinho está lá, a gente tem essa criatividade, mas a gente precisa aquietar para se conectar. Tem uma afirmação que minha voz interior me dá instruções claras e harmoniosas, e é bem isso, né? A gente se ouvir e não simplesmente se impressionar e querer tudo, qualquer coisa serve, né? Eu realmente parar, respirar fundo e deixa que o nosso corpo responda, a resposta vem quando a gente está de verdade conectada, então é meio que calma, aquieta um pouco e se conecta, porque tá aí. Uhum. É isso. Quando fala de Deus, assim, normalmente eu interpreto no sentido mesmo dessa sabedoria interior que, né, está acumulada de toda a humanidade, na verdade, né, que a gente pode ter acesso, né? E porque, né, o que as pessoas chamam de Deus, na verdade, é uma consciência cósmica, né? E ela é impessoal, né? Não é um Deus personificado. Então, eu gostei, assim, eu acho que se a gente substituir ali a expressão Deus, né, pela consciência cósmica, algo assim, para quem se identifica, eu acho que é bem cabível mesmo, né? Eu achei bem bonito. A gente vai continuar, então, o último conto, que foi o do Sapatinho Vermelho. É a menina do Sapatinho Vermelho, esqueci o nome do conto. Mas, enfim. A preservação do céu, a identificação de armadilhas, arapucas. A gente fez 3 armadilhas, né? A gente falou até a terceira armadilha no último encontro. Hoje a gente começa da quarta, e aí tem são 8 armadilhas que ela traz e a finalização, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir a ler, mas esse, por enquanto, acho que é o meu preferido. Adorei esse conto, muitas reflexões. Meu livro tá todo rabiscado, tá bastante coisa, assim, que eu achei super legal, super importante. Vamos lá? Vamos. Pode começar. Vai ler? Eu lembro. Não vai ler. A quarta armadilha fala dos danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. Ela questiona, né, onde ficam armazenados esses instintos, ela fala um pouquinho disso, ninguém sabe onde está, né? Eles existem dentro da gente, no nosso inconsciente, a gente perde o contato com ele, nos primeiros momentos onde a gente começa a ser reprimida,
as exigências externas, né, as expectativas, o cativeiro, que é aquilo que você deve cumprir, senta direito, fecha a perna menina não faz assim, você tem que ser boazinha, e aí a gente vai perdendo o contato, né, com o que é instintivo em nós. Eu acho que ela fala um pouco disso também, do quanto que faz uma confusãozinha dentro, né, do que é nosso por direito, do que é o instinto e é inadequado, do quanto eu estou errada em sentir aquilo, o quanto eu perco tudo isso, né. Ela fala esse instinto, né? Ela traz a questão da alma. Então, sabe, assim, a ideia de alma, o que é para cada um, que na psicologia analítica é o self, que é realmente a nossa essência, né? Aquilo que a gente nasceu. E ela até fala que tem muita gente que só no útero mesmo que tem isso, que a partir do momento que nasce já é tão podada, né? Tão colocada nessa jaula, que já perde tudo isso, mas é aquela coisa do perder, mas tá ali, né? De alguma forma tá ali. Você não perde completamente, mas é uma questão da gente, a gente vai concordando e se adaptando com aquilo que é imposto, né? Tanto a cobrança interna mesmo, quanto a sociedade, ou a família, ou quem quer que seja. Mas o como é importante isso, do a gente perceber o que é essa alma, de onde vem, qual é essa representação para a gente, e aos poucos, né, a partir dessa quarta armadilha, ela vai falando bastante disso, né, do como é importante a gente recuperar isso, de que tá ali, né, tá ali, mas o quanto a gente se perde, deixa isso muito de lado, que foi essa menina, né, no caso do conto, é a menina na casa dessa velha, né, da senhora, que deveria ser essa velha sábia da psique. Agora eu tô vou meio que indo e voltando, né, mas ela fala muito dessa velha sábia, que deveria ser aquela parte da nossa psique que tá ali para nos orientar, tá ali para nos ajudar, para trazer segurança. Só que essa velha da história, ela é uma velha que tá cega, que não tá prestando atenção, então ela já tá deformada. E eu fiz muito esse link, tanto com a Baba Yaga, quanto com a velha da primeira história da La Loba, que é aquela que realmente é a velha que canta para que os ossos se juntem. Então, na primeira história ela faz isso, né? Ela toca e canta, e a mulher vai se formando daqueles ossos. Então, eu relacionei muito isso, que se essa velha tivesse essa consciência, ela tivesse fazendo o papel dela nessa psique, ela não tivesse cega, que é a gente que acaba cegando também essa velha dentro de nós. E a gente conseguiria com muito mais facilidade trazer à vida essa mulher selvagem, né? Que é essa nossa intuição, essa nossa alma, o instinto, tudo isso que a gente tem dentro. Mas porque essa velha tá dessa forma cega e tá aprisionando ainda mais essa menina, ela acaba se perdendo. Então ela traz daí, eu gostei assim desse link todo, que cada história tá trazendo mais, né? Esses personagens que tem a mãe boazinha, o pai, né, a velha, todos esses que estão na nossa psique, os predadores, e que a gente vai deformando. Muitas vezes é um desses personagens que está ali um pouquinho fora do que deveria ser para a gente se conectar com essa mulher selvagem. Aí esse personagem está um pouquinho, essa velha aqui, que não está prestando atenção, que está cega, olha a bagunça que faz, né? Olha tanto que ela que causa isso, né? O quanto é fácil da gente daí se entregar a uma coisa que não é aquilo que a gente quer, que essa menina estava feliz, daí ela perde a felicidade dela, e essa velha cega queima esse sapato vermelho que ela tinha feito à mão. E achei bem, bem legal entender todas essas representações, né? E como tem tantas partes de nós, não é uma coisinha só, e a gente fica trazendo muito sempre para o externo, mas o quanto que o interno tem influência em tudo isso, nessa nossa perda também, porque acaba sendo uma opção nossa, né? O ser, ela até fala que ser bem educada e boazinha demais é uma opção nossa. A gente foi ensinado assim, legal, mas chega um momento que é uma opção. Uhum. Mas fala também do grande perigo, né? Assim, ela fala aqui do self selvagem.
uma das agressões mais fortes é essa, quando nos impõe uma postura, esse ser bonzinho, e você não tem uma orientação e acredita, quer dizer, porque nós precisamos, é a criança mesmo, né? Quando você está começando, você não sabe direito das coisas. Você sente alguma coisa, mas aí se tem alguém que você idealiza, alguém mais velho do que você, que pode te orientar, e esse alguém te coloca regras onde bloqueia tudo que a sua alma pede, quer dizer, isso te agride e vai causando feridas e muitas vezes, como a gente pode ver na vida e como ela fala muito bem aqui, cita várias histórias, né, de pessoas famosas que se perderam, né, nessa busca, porque precisa enfrentar, é como assim, eu preciso enfrentar o mundo para ser eu. Porque tem o mundo inteiro criticando isso, porque ninguém se permite, ninguém foi treinado para viver a própria essência. E sim para ser conduzido, né, como uma boiada mesmo. Então, é assim que a gente precisa agir, é assim que a mulher se comporta. A mulher não tem espaço para isso. Então, você deve fazer assim. E é essa briga interna, né, porque sentimos uma coisa e temos que fazer outra. Então, isso vai danificando, e daí a gente começa a perder o controle, e o outro sapato, que a gente acredita que é aquele mesmo vermelho, vai substituir aquilo, ele acaba nos dominando e a gente perde o controle. A gente vai precisar cortar os pés, né? Muito emocionante, assim, e triste. Em vários momentos eu me emocionei muito lendo esse conto, porque é real, né? É real essa agressão que as mulheres sofrem. Nada a ver, e tudo a ver com o feminismo. Eu gostei também dessa coisa que ela coloca muito, de quanto que às vezes interpretamos como uma causa única, individual, mas o quanto que estamos todas juntas nessa jornada de perdas, né? De perdas de espaço e de alma e de expressão. Então, o quanto muitas vezes a gente precisa encontrar esse caminho do meio para poder, não é com briga, mas apoiando e defendendo e dando exemplo para que outras mulheres possam se permitir viver isso. Não é enfiando o goela abaixo, mas é mostrando com exemplo. Você pode e tem um espaço para isso, né? Pode ser dolorido, pode ser difícil, mas tem. E tem isso que ela fala quando a gente se perde, assim, a gente para de entender, a gente tem dificuldade de entender quais são as nossas necessidades quando a gente está nesse momento. Então, nem a gente sabe bem o que a gente precisa, que entra no que você falou do sapatinho, né? Essa menina acha que o que ela precisa é um sapato vermelho, é qualquer coisa, mas não aquele que ela fez à mão, não é a alegria, ela não entende essa representação toda, né, que existe, mas simplesmente eu sei que ela estava ali num momento totalmente calada, totalmente reprimida, e ela precisa dessa alegria de vida, mas ela não entende que é isso que ela precisa, então ela vai muito para esse outro extremo, né? E ela até traz essa questão das mulheres também, o quanto muitas vezes a sociedade, né, o que a gente aprende, que não pode ser assim, o que a gente tem que ser comportada, tem que falar baixo, não pode falar de certos assuntos, né, mulher é isso, e quanto muitas vezes essa repressão vem também de outras mulheres que acham que tem que ser assim mesmo, não é isso, tá certo, né, e que entraram tanto nessa cultura, nessa coisa que acha que não, é assim mesmo, mas mulher tem... E eu vejo muito isso, né? Você falou do feminismo, eu sigo muita coisa de feminismo e tal, e eu vejo muitas vezes as pessoas brigando contra, nossa, mas mulher não tem mesmo que fazer esse tipo de coisa, e coisa que é muito básica, né? Coisa no sentido de, sei lá, falar um palavrão, falar um pouco mais alto, sentar, sei lá, com a perna aberta, essas coisas que são assim, por que não poderia, sabe? Por que mulher não pode fazer uma coisa dessa? E você vê também um monte de mulher que já está tão dentro disso que realmente acredita que, nossa, não, é real, eu não posso e você também não pode, né? E que aponta dedo. Então, como que é importante
essa nossa união, isso, né? Por exemplo, esses encontros aqui que a gente faz, ou falar sobre isso com amigas, como é importante, porque a gente vê muitas vezes, quando leva esse tipo de conversa para uma roda de mulheres, ou eu falo muito de menstruação. Nossa, acho que difícil, pouquíssimas amigas que começam a realmente falar disso, que entendem realmente a questão do ciclo, né? E a gente vai percebendo que ninguém aprendeu. E é importante a gente começar, porque é uma coisa que todo mundo quer, mas quem tem a coragem, né, de falar, peraí, deixa eu ser a rebeldinha aqui, né, e começar a abrir essa gaiola, essa jaula, e vamos sair, ou de alguma forma, mas o quanto é importante a gente fazer esse tipo de troca, esse tipo de conversa, justamente para ir aos poucos abrindo esse espaço, né, abrindo os nossos olhos para conseguir se reconectar com tudo isso. Porque até uma coisa que ela fala, que são passos curtos que a gente tem que dar, que de novo eu lembrei daquela coisa do deserto, né, que você tem que andar o deserto inteiro, não adianta querer pegar uma carona para a cidade. Para você encontrar essa mulher selvagem, você vai andar o deserto inteiro. É um processo que vai aos poucos, que você vai se reconhecendo, que você vai descobrindo as coisas, porque se você quer atalho, aí você vai para esse extremo, né, para o extremo do como, nossa, eu preciso desse sapato que vai me fazer dançar igual uma doida e perder o controle de tudo. Então tem esse extremo. É a pressa e a ilusão, né? A pressa e o imediatismo, que tem a ver com o inconsciente que é tudo pronto. Então, o que é mais fácil nos atrai. Então, a gente acredita que aquilo vai dar o prazer imediato, né? Então, muitas vezes a gente se engana, se ilude, achando que está se defendendo ou indo manifestando a alma e sendo você mesma, buscando prazeres em lugares onde é só uma afronta, na verdade, é uma rebeldia, e aí é que se perde, né? Esse sapato vermelho que não é aquele, que não foi criado numa construção de assim, eu posso, eu sou criativa, eu tenho um espaço para me manifestar, e daí eu aceito qualquer coisa que fala, que delícia, que prazer é esse? Mas eu não estou pronta para isso, porque eu não tive esse passo a passo. Então, eu vou aceitando, eu vou atraindo essas armadilhas, essas pessoas, né? Na história ela fala dos homens que aparecem, a piscadinha, a cumplicidade para enganar alguma coisa, para fazer alguma coisa furtiva, faz alguma coisa assim, ó, ali tem um lugar para você, eu estou com você, né? Então, assim, a gente encontra esse tipo de prazer que nos ilude, e daí, por muito tempo, às vezes a gente acha que está assim, nossa, agora eu conquistei, né? Mas não entrou em contato, não sabe quem é, não sabe o que é manifestar, não sabe o que a alma quer. E aí, sim, é fácil se perder. Ela dá aqui muitos exemplos toda hora. Jane Joplin, ela fala muito da vida dela e de outras mulheres, outras artistas, né? Edith Piaf, Marilyn Monroe, tantas outras, Judy Garland. E como é também essa coisa do prazer que a própria, elas começam a manifestar essa coisa na vida artística, né? Elas acabam conseguindo um espaço ali com briga e muito preconceito, porque assim, elas são mulheres lá do passado e elas começaram a inovar, começaram a entrar num mundo onde a gente sabe, a gente ouve, né? Quantas tiveram que serem abusadas ou concordar com tantas coisas sexuais para chegarem onde chegaram, e quantas que conquistaram isso, mas tiveram tanta crítica, né, do comportamento, que uma mulher não faz isso, onde você vai chegar, que aí é onde o sapatinho começa a dançar sozinho, né? Todas morreram jovens, com drogas, se perderam, foram nos abusos, nos excessos, né? É a dança do sapatinho, que aí você não tem mais controle. E aí você tem que cortar os pés mesmo e muitas vezes não tem a chance de voltar. E nem quer, né? Porque tem muita dor ali, tem muita dor nesse prazer. É um prazer, eu acho que assim, agora falando me vem... eu acho que tem tanto conceito e tanto preconceito, né? Que o prazer, ele merece uma punição, né? O prazer pelo prazer, ele é proibido. Então, assim, você pode ter, você vai? Então vai. Mas espera, que venha alguma coisa ruim para você. Assim, eu acho que tem muitas crenças coletivas que acabam fazendo isso, e por mais que a mulher tenha coragem de ir,
e realizar, ela acaba em algum momento caindo nessa própria armadilha, né, do boicote, porque sabe, está esperando já o momento onde não vai rolar, porque não tem a base, né, esse sapatinho que foi queimado, a base não foi construída para o autoapoio, né, que é muito importante, porque assim, a gente já não tem, a gente tem pouco apoio externo, porque é toda uma construção coletiva cultural e mundial, é cultura do mundo, né, na verdade, se a gente for ver, e assim, se você não trabalhar isso, e olhar para esse sapatinho que você construiu, e depois cresceu mais e mais, e se apoiar e falar, nossa, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso, eu posso, eu tenho esse espaço, eu vou viver isso, eu vou sentir isso. Se isso não acontece, é fácil se convencer de que foi tudo um engano, né? Que foi tudo um engano. É muito Ela fala daquela experiência. Aquela para mim foi a mais forte. Ela conta de uma experiência que fizeram com um cachorro, não sei se vocês chegaram a ler ou ouvir, mas que o cachorro estava numa jaula, né, um lugar fechado, e aí a parte direita do lugar dava choque quando ele pisava, então ele aprendeu a ir sempre para a esquerda. Depois eles inverteram, aí ele se assustou no começo, mas aprendeu a ir para a direita. Até que eles colocaram choque no piso todo da sala. E aí no começo ele entrou em pânico, mas depois de um tempo ele simplesmente deitou e aceitou que ele ia tomar choque sempre, não importa onde ele estivesse, e ele ficou ali no choque. E aí, depois disso, eles abriram essa gaiola. Eles abriram, o cachorro poderia sair, e eles acharam que o cachorro ia sair, e não. Ele simplesmente ficou ali, porque ele estava acostumado, e ele ficou ali na coisa desagradável do tomar esse choque, mesmo tendo a possibilidade de sair. E quantas vezes a gente não se coloca nessas situações, né? E ela traz muito isso, do como esse passo da gente sair dessa gaiola é dolorido, dói, né? A gente muitas vezes não quer porque tem sofrimento também. E daí a gente se coloca muitas vezes numa situação que a gente sabe que a gente está tomando choque, a gente sabe que a gente está preso, que não é legal, que tem sofrimento, mas a dor do movimento talvez assuste mais, por a gente não ter essa consciência de onde a gente pode chegar, do quanto que vale a pena tudo isso. Mas eu achei forte essa questão do ter a dor no sair disso, e porque eu vejo muitas pessoas que ficam nessa posição, mesmo sabendo, né, aquela coisa do casamento, que o casamento não tá bom, mas eu não sei e se eu começar um novo relacionamento e for pior, mas e se isso, mas é só isso, eu aguento, e não, e a pessoa tá infeliz, sabe, tá tudo uma merda na vida, eu sei, mas tem uma coisinha aqui que é confortável, eu vou ficar e tá tudo bem. E a gente faz isso em tantas situações, né, com trabalho, com relações em geral, com amizades, de simplesmente vou ficar porque já faz tanto tempo, eu já tô acostumada com isso. E o choque pode ser forte. Fica, né? E assim, é muito surreal a gente pensar nisso, né? Todo mundo aqui conhece, já passou por isso, já passa, provavelmente ainda em alguma situação tá, e conhece pessoas que estão também, né, nessa situação de ter consciência de que eu tô tomando choque e que eu posso sair, mas não ter coragem de sair, porque sair também dói. Agora você falando, me vem assim, eu acho que o próprio processo de estar nessa jaula, pensando no cachorro, tipo, eu vou para um lado, eu vou para o outro, depois eu tenho choques aleatórios por todo o chão. Então, é meio que uma tendência a criar crenças nossa. Então, assim, já teve tanta dor e tem dor, e é esse o meu destino. Então, assim, eu de verdade, vendo a porta aberta, eu associo que vai ter um choque. Então, assim, eu já estou acostumada com esse choque. Então, a minha memória passada não permite que eu acredite que eu posso criar uma coisa nova sem choque. Porque, exatamente, o futuro, né, ele é, normalmente, uma repetição do nosso passado, de acordo com as nossas crenças. Então, assim, a gente criou todo aquilo que a gente viveu e acredita que o futuro obrigatoriamente será igual. Então,
pensando nisso, assim, talvez por isso que o cachorro resolva. Ah, não, né? Não vou começar de novo, lado direito, lado esquerdo. Já fiz, já não deu certo, já tentei, acabou. não rolou, né? Então tá. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? As crenças que nos aprisionam, quer dizer, as experiências, elas fortalecem crenças, mas a necessidade de lembrar de que crenças, elas podem ser transformadas e criadas novas, né? Não existe uma coisa que é sempre assim e vai ser sempre assim. Isso não existe. Não existe. Mas é difícil acreditar. Né? Acreditar que a gente pode criar a realidade. A gente pode criar o sapato. A gente pode criar o vestido. A gente pode criar tudo novo. Né? Mas a gente quer pronto. Quer o marido que tem, talvez, que dê uma segurança financeira, que dê uma segurança do homem estar do lado social, porque a mulher que não tem o homem do lado, muitas vezes não é bem vista, né? Então, assim, são tantos conceitos, tantos perigos, e daí se tem filhos, vai sobrar tudo para a mulher, né? Então, assim, tem tanta coisa envolvida que é difícil acreditar que pode ser construído uma história nova, né? Mas pode. E o quanto isso acaba, a gente acaba se acostumar com essas situações, esse momento do estar perdida é quando a gente para de sentir, né? A gente não sente mais frustração, Nada. não tá mais triste, não tá feliz, não tá nada. Simplesmente eu tô aqui, né? Eu tô existindo. Morto. É isso. Morte em vida. Existindo simplesmente, né? Eu sou só um corpo que tem determinadas funções e eu cumpro essas funções e acabou. A vida não existe. E é muito forte pensar nisso. É muito triste. Eu fiquei triste porque a gente sabe disso, né? Mas quando a gente ouve, lê, assim, a constatação, o estudo, a interpretação, eu acho que é até uma defesa nossa não olhar para isso, nos protege um pouco, e aí a gente, talvez fazendo uma coisa aqui, outra ali, já convence que está fazendo, né? Mas é o que ela fala, entender que muito é projeção, é transferência nossa, são conteúdos internos, mas também tem esse coletivo, e que a gente pode trabalhar esse interno, trazendo para o externo essa ajuda, esse apoio, né? Não se calar, não ficar só no egoísmo mesmo, olhar para o próprio umbigo, talvez pelo medo, porque você vai precisar enfrentar muitas coisas, pode ser uma crença também, mas de repente 2 juntas, 3 juntas, faz muita diferença. E não faz mal, assim, estava pensando, acho que a gente comentou alguma coisa, não importa se isso vai ser muito grande, mas assim, você transformando isso, se você tiver uma sobrinha, um filho, uma filha, pessoas à sua volta que vem, eu estava falando com uma cliente isso, assim, às vezes a gente acredita que tem uma missão na vida que tem que ser grandiosa, ou realizar, ou construir grandes coisas, e muitas vezes o fato de você ser o exemplo, ser o motivador na vida de uma pessoa que se inspira em você e que muda a trajetória e que, efeito dominó, vai fazendo isso, já pode ser o grande boom da vida. Né? O grande desafio. Então, assim, é acreditar e não ficar parada pela ideologia de ter que atingir o mundo, né? Vou para a TV e vou falar e vou conseguir fazer uma guerra. Não, você pode inspirar pessoas próximas a você, que te escutem. E se você consegue fazer uma coisa, essa pessoa vai fazer e a outra vai ver, a outra vai... É como uma referência. Eu até comentei com essa pessoa, assim, quando você tem só uma referência de mulheres que acreditam nisso fortemente e te mostraram que é assim, é muito difícil você sair disso. Agora, se você traz exemplos de outras pessoas, né, o problema é esse também, quando a gente lê aqui, olha, essas pessoas que a gente admira, essas artistas que foram, né, as primeiras a fazerem tanto, elas morreram.
acabaram na droga, então não dá certo. Então, assim, não tem muita coisa que fala assim, vai que vai dar tudo certo, você vai ser feliz, né? Parece assim, não, é claro que tem que achar, mas... tem que achar, a gente Exatamente. tem que procurar, né? Mas é isso também, como influencia tudo que tem à nossa volta, as nossas amizades, as pessoas com quem a gente convive, porque a gente tende muito a se relacionar com pessoas que têm os mesmos problemas que a gente. Então, a gente se junta para reclamar dos mesmos problemas, com pessoas que também não conseguem sair daquele problema. E você não vai sair se você continua só se relacionando com pessoas assim. Então, não quer dizer, rompe todas as suas amizades, vai começar tudo do zero. Não, mas começar realmente a procurar pessoas que sejam influências, pessoas que tiveram talvez esse problema ou que nunca tiveram porque sabem passar por isso de uma forma saudável, mas que possam te ajudar a sair disso, e não simplesmente aquela pessoa que vai ficar só compartilhando isso com você, porque chega um momento que você vai ficar ali em círculo, só reclamando e lamentando dos problemas que a gente tem, do que eu estou vivendo, tá, mas e como eu saio disso aqui? E é importante a gente se cercar de pessoas que são essas influências positivas, né? Esses modelos para gente. Nossa, olha que legal essa mulher que alcançou isso. Olha essa forma de pensar, olha essa forma de agir. Eu gosto disso. E pegar de cada pessoa uma característica que você gosta e modelar para você. Mas ter perto de você essa possibilidade, né? Isso de ver, é possível, ó, aconteceu, aqui tem. Pronto, não buscar uma pessoa perfeita que vai ter tudo, porque não vai ter, mas ó, que pedacinho meu que eu tô precisando aqui mudar, que eu quero, que eu tô sentindo que tô muito engessada, o que eu quero flexibilizar na minha vida? Deixa eu procurar pessoas que já passaram por isso, pessoas que falam sobre isso, de uma maneira positiva, de uma maneira de mudança, de movimento mesmo, né? E aí entra nessa última parte que ela traz, que os pés vão crescer de novo, que você pode entrar nesse... Afundou, né? No último encontro, a Estê acabou falando isso, né? De estar, talvez, nesse momento de muita empolgação, de estar se descobrindo mais empolgar, e a gente passa por isso, mas dá para dar uma acalmada, e mesmo se chegar no ponto da menina, né, de, pô, a única solução dela foi cortar o pé, esses pés podem crescer de novo. A gente tem ainda essa possibilidade de reconstruir tudo isso, mesmo quando parece que a gente está no fundo do poço, que não dá mais, que não tem mais para onde ir, mas que eles pode se recuperar sim, né? E cabe a nós essa vontade, precisa dessa vontade. Senão a gente vai, putz, acabou. Não tem mais pé, acabou. Não tem mais o que fazer. Mas tem que vir essa vontade de despertar, né? Ou, peraí, não quero mais, não é isso. Beleza, fui para um caminho errado, estava muito empolgada, não, deixa eu voltar, peraí. Mas do jeito que estava, eu não quero. Nessa jaula eu não quero ficar. E aos poucos, daí dá um passinho de cada vez, até realmente ter esses pés de volta, construir o nosso próprio sapato vermelho, né? Pegar os retalhos, né? Nem que for para pegar os retalhos de novo e construir. Ela fala bastante dessa coisa das amizades e do meio, né? Que você vai escolher viver. E aí me lembra do patinho feio, né? Você estava falando, eu estava lembrando disso também. Porque o patinho feio é isso, você está num lugar onde vai reforçar que você é feia, que você não pode, que tem coisa errada com você. E assim, vai buscar a sua família. Às vezes a sua família não é a sua família, né? Porque a sua família também ouviu coisas lá atrás que eram fortes para elas, não tiveram oportunidade de ter uma nova avaliação, foi muito mais pesado e mais forte. Se a gente for olhar todo o histórico, a nossa ancestralidade, nós estamos hoje numa oportunidade e com um espaço muito maior, né? Apesar da gente ver tanta coisa por aí, né? No Oriente, tanta coisa, não precisa ir longe, tá? Mas estou indo bem longe, tem perto da gente todos os dias. Apesar disso, nós temos um espaço e tem muita mulher realizando muita coisa, né? E isso é bonito de ver. Então, assim, é encontrar mesmo, encontrar o cisne, né? Encontrar a nossa beleza e poder ver, porque tudo que eu gosto da técnica do espelho, né? Que é a projeção, o que você vê no outro e admira no outro ou rejeita no outro são aspectos seus,
pensando nisso, muitas vezes a gente usa para analisar coisas que não estão bem dentro da gente, mas também tem o que eu me afinizo com o outro porque é um aspecto meu, né? A força, a energia, a alegria, a vontade de criar, de cantar, de fazer, de pintar, de criar, de ter espaço. Então, assim, isso está dentro, está em algum lugar. Se faz seu coração vibrar, qualquer coisa dessa, se te emociona e você quer estar perto, esteja perto e ouse, né? Ousar, não faz mal, que vai fazer estranho no começo, não faz mal, ouse, né? Porque isso a gente tem o direito, nós temos o direito a tudo. É assim, qual que é, a pergunta sempre é, né? O pior cenário que pode acontecer. Se a gente for desenhando, qual é o pior cenário? Né? Daquela pessoa que está lá presa. Que muitas vezes a gente já está no pior A gente já cenário tá e no fica pior. pensando Não o tem que pode pior. dar errado. Pode dar um monte de coisa, mas você já está, né? Já está na bosta aqui. Já está muito mal, já está tudo ruim. Você já não está vivendo. E aí eu não vou me mexer por medo do que pode... Será que O pior cenário é voltar, errado, quer dizer, o pior né? cenário é você chegar no ponto onde você está, talvez. Muitas vezes é esse, daí o orgulho não deixa, porque tipo, eu fui, arrisquei e voltei para o mesmo ponto. Que bom que você foi, arriscou e tudo bem. Mesmo que o pior cenário ocorra, que eu acho assim, impossível. Dependendo da sua intenção, né? Exatamente. Quando você abre, a vida te apoia, né? Eu gosto muito de ver isso e comprovar isso. Eu vejo isso nas vidas que eu tenho ao meu redor, na minha própria vida. É só você dizer sim, com vontade. A vida só vai dando assim, como? Ai, que bom isso. Opa, e você vai pegando. É verdade isso. Isso é uma verdade absoluta. Essa frase aqui que ela fala, né? Até que tem gente que põe, né? Eu vou colocar aqui também. Uhum. Quem não sabe uivar, não encontrará a sua matilha. E é isso, né? Dependendo de como você sai da situação, se você tá toda acuadinha, porque ela fala muito disso também, né? Você quer se recuperar, essa mulher brava que ela chama, não pode ser ingênua, não pode ser bobinha, boazinha demais. Então, peraí, vamos sair? Então vai, uiva, né? Se mostra. O que você está buscando? Que mudança que é essa que você quer diferente? Então, expressa essa vontade para o mundo e, com certeza, as pessoas que vão se aproximar, as coisas que vão acontecer, serão também reflexo dessa energia. Mas quando a gente sai toda acuada, aí a chance de dar na mesma, vai sair a mesma coisa, não vai acontecer muita coisa diferente, né? É porque a gente manda essa energia também, ou pelo menos eu acredito nisso, a gente reflete o que a gente está sentindo, e é isso, a gente vai atrair pessoas com uma garra também, se a gente está realmente determinada ali, mas determinada e também consciente, né? Aquela coisa de um passo de cada vez e não essa loucura, que é essa diferença do patinho feio para essa menina que simplesmente ignora todo mundo e faz o que bem quer. Ela é um extremo, mas o patinho feio vai de um em um ali tentando todo mundo. Mas se a gente vai realmente, pô, o que eu quero? Eu quero achar a minha matilha. Eu vou andar, eu vou caminhar, vou tentar, mesmo que às vezes dê errado, mas eu continuo porque eu sei o que eu quero. E vai chegar um momento que eu vou encontrar. Então, é muito disso, do resiliência, né? Continuar mesmo. E não achar que, mas talvez dê errado, então deixa eu continuar aqui do jeito que tá, né? Isso é... Tem uma frase que é legal, assim. A recuperação do instinto perdido e a cura do instinto ferido estão realmente ao nosso alcance, pois tudo volta quando a mulher presta mais atenção, ouvindo, olhando e pressentindo o mundo ao seu redor, e depois agindo como vê os outros agindo, com competência, eficácia e dedicação. Né? É isso, a primeira coisa é se conectar mesmo, lembrar que você tem um instinto, se ligar com aquela voz que é a sua alma. Se a gente tem as respostas, a gente sabe que tem as respostas, mas é a coisa acho que eu acho que a gente sabe muito bem, né? A gente fica meio que mandando calar a boca, né? Desse instinto que vem, que fala, vai, não, você é louca, não posso, não dá. Fica quieta, é tipo, cala a boca, se esconde aí mais um pouquinho, não é para ir. Né? Então, assim, é isso, vai encontrar sua matilha, vai uivar.
Eu achei lindo, muito lindo Eu amei esse mesmo. conto, amei. Eu não sei se vocês viram, leram, tem muita simbologia de vários detalhes, né? Até o vermelho que ela fala, eu achei bem interessante, a marca que esse vermelho tem, ele simboliza a menstruação, o aborto, o próprio parto, né? Toda a perda de sangue, ela acaba escorrendo pelas pernas, e o vermelho, como ela disse lá no começo, né? Tanto pode ter a ver com a alegria, com a vida, quanto com a morte, né? Depende como isso vai ser conduzido. Por isso a representação desse vermelho, esse vermelho vivo do sangue. É muito, muito interessante, muito bonito mesmo, e muito, assim, profundo para a gente olhar. E refletir bastante. Olhar e, assim, são depoimentos, né, que dão força, né? Esse próprio livro é o instinto selvagem, né? Essa mulher escrever um livro desse, fazer um estudo desse e afetar tantas pessoas, né? Por tanto tempo. Isso é uma libertação, isso ela já faz. E é possível fazer. Não precisa ser grande. É isso que eu sempre, assim, pode ser uma coisinha pequenininha, sabe, se permitir, como você usa tanto nos seus cursos, nas suas coisas, é assim, o prazer que você se permite diariamente, uma coisa que você fala, ok, eu posso fazer isso por mim, eu posso dizer não para isso, eu posso não querer, eu tenho dizer direito, sim também, né? Dizer sim também, para mim, porque dizer sim para os outros a gente diz sempre. Né? É isso. É isso, quem quer falar? Alguém? Oi, meninas. Oi. Realmente, essa parte foi incrível, assim, do livro. Ontem eu estava ouvindo os áudios antes de dormir, daí escutei mais uma vez, assim, os dois, e aí hoje de manhã de novo, ainda ouvi de novo para, sabe, absorver bem, assim, as ideias, porque realmente incrível. Que privilégio a gente tem de ter acesso a esse tipo de leitura. E eu queria falar mais para agradecer vocês por terem tido a ideia de fazer essa não sei como chamar, esse encontro do livro, né, pela dedicação, esse momento que vocês dedicam compartilhando essas reflexões, assim, sabe? É tão bom essa troca. E é só para agradecer por esse tempo que vocês dedicam e por fazer os áudios, por refletirem, por compartilharem. Saibam que vocês duas são grandes exemplos para mim, assim, de muita força, de leveza, sabe? E de poder feminino, assim. Então, obrigada. E de choro. Obrigada. Obrigada. Obrigada por estar aqui também, pelas suas colocações, as trocas, que isso também faz bastante diferença em tudo, né? Vocês estarem aqui faz bastante diferença, né? A gente poder compartilhar isso. A gente vê que é uma jornada meio... o que muitas vezes a gente conversou, algumas vezes eu falei, não sei, para que nós vamos fazer isso, né? Mas é tão gostoso, assim, para mim está sendo muito especial ler, está sendo especial ouvir, está sendo especial gravar, e saber que vocês duas estão aqui na maior parte do tempo, e não importa, é isso, né? É isso, a gente já está fazendo alguma coisa para nós. Para nós, né? A gente está compartilhando com alguém, não faz mal. É muito legal, porque serve de verdade para nós todas, né? E é legal ter vocês aqui, obrigada pela participação, né? 7 horas da manhã, a gente sabe que é um horário bem... que tem tudo isso e tem todo o externo e o coletivo que breca, né, essa nossa possibilidade de mudar alguma coisa. Então, é melhor não ouvir isso, porque às vezes isso dói, porque a gente se cobra muito quando a gente ouve isso, fala, ai, meu Deus, estou ainda aqui, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu faço, né? Então, a nossa própria autocrítica, às vezes, nos impede que a gente possa ler e tá lá para, não, vamos lá, a gente vai ler, não faz mal se eu não faço ainda. Mas eu sei, daí a gente fica mais perto, porque isso aqui não é perfeição. Né? A gente não vai lendo isso e fala, nossa, é verdade. Transformou. Mas eu ainda não consigo, não faz mal, você está aqui, você está ouvindo e você leu. Você sabe que você tem aí a mulher selvagem dentro, que ela está ali.
A brasinha tudo tá bem, ela aí tá ali, ó. esquentando. É isso, você tem lá a boneca no bolso, a gente sabe disso. Então, mesmo que use um pouquinho um dia, nossa, eu já consigo, olha, hoje eu usei isso. Já está ali, a semente está aí, isso que é importante, a gente não tem que ficar no perfeccionismo, né? É isso, faça qualquer coisa. Escute o que você já está fazendo. Né? Eu acho que isso é muito importante ter em mente, porque senão, não vou fazer mesmo, olha como eu sou igual a essa, nossa, eu também faço isso, nossa, eu estou ferrada, nossa, meus vícios, nossa, pronto. Aí você não quer mais nem ouvir, né? Porque você fica comparando. Então, assim, o processo de autoconhecimento e o cuidado é exatamente esse. É você ter o cuidado de se parabenizar por cada pequena coisinha, cada dia que você acordou, sabe? E se olhou um pouquinho diferente. E tentou e buscou alguma coisa diferente. Eu acho que isso é muito importante, esse autoapoio, né? Eu acho que é isso. E com certeza, assim, para dar um exemplo para vocês, assim, de como está me fortalecendo esses encontros, se acontece alguma situação que me afeta, assim, de alguma forma, e eu faço as comparações, e parece sempre, enfim, que a gente nunca... Sabe, aquela coisa que quando eu me dou conta, eu já estou querendo de novo agradar todo mundo, de novo que todo mundo, sabe, fique satisfeito comigo. E, sabe, eu tô mais consciente disso agora, assim, então pelo menos eu consigo perceber que eu tô fazendo, porque antes eu achava que era aquilo que eu deveria fazer, sabe, assim, que tipo, era o que era esperado de mim, sabe, que eu seria uma pessoa melhor por conseguir agradar o máximo de pessoas possíveis. E, meu Deus, assim, que transformador que é você perceber que você não precisa agradar, assim, meu Deus, é uma coisa fenomenal, sabe? E ainda assim eu me vejo ainda, porque é muito automático, sabe? É uma coisa que eu acho que ficou muito forte dentro de mim, assim, não sei por que razão, mas é um mecanismo que parece que ele foi muito sedimentado, sabe? Então, ele ainda funciona meio sozinho, ele é ativado ainda, sabe? Mas pelo menos eu tô percebendo, assim, eu já tô percebendo. E quando às vezes eu me sinto meio isolada, assim, meio sozinha nas minhas decisões, né? E eu penso no nosso grupo, nossa, assim, não, nossa, assim, me dá uma força, me carrega a bateria, sabe? E eu penso, nossa, com certeza, se as meninas estivessem aqui, elas iam, tipo, dar um apoio, dar um suporte, falar, vai e tal. Então, fenomenal, fenomenal. Bom, isso né, é engraçado, eu não sei se você também tem essa visão, mas tem muita gente, né? Eu que estou no Instagram, que acha que eu não tenho mais isso, né? Que eu não passo por isso. E é muito legal também essa questão. A gente aprendeu a agradar todo mundo a vida toda. Isso está em nós. Então, hoje eu percebo muito, mas constantemente eu tenho que me lembrar. E aqui, por exemplo, com o Martin, por exemplo, eu falo em voz alta, eu falo para ele, ó, isso aqui me fez ter vontade de fazer só para agradar e não me fez bem. Então, eu repito em voz alta porque a todo momento a gente precisa ficar reforçando mesmo, né? Porque foi ensinado quantos anos que a gente não aprendeu a fazer isso, de repente não é simples assim, mas só o fato de reconhecer é uma mudança incrível, é muita potência isso, de você reconhecer e poder fazer uma opção diferente. E é exatamente voltando na autocrítica, né? Reconhecer e ter o cuidado de ser amorosa com você. Só isso, né? Porque eu sempre falo, se você tem 30 anos, 40 anos, e está vendo isso agora, você vive há 40 anos fazendo isso. Então, dê a você pelo menos 40 anos para se recuperar. Então, assim, é aquele prazo que não vai te trazer ansiedade. Pô, se eu tenho 40 anos, tá bom. Se eu fizer em 10, em 5, em 1, perfeito, né? Mas, assim, o justo é isso, porque é mecânico, né? É o cachorro, a gente levou choque, a gente vai fazendo e entende que é assim. É assim e ponto.
né? Agora é uma mudança, você tem que sair desse assim, ai, não é assim, ai, será que não é mesmo? Primeiro, será que não é mesmo? Será que eu não tô você sozinha, a louca, né? Será que eu sou a louca? Então, assim, passar por isso, depois fazer isso, ficar mais ou menos consciente, mas acaba sendo automático, é consciente, se você se convenceu, né? Ele vira um automático por adaptação, mas está consciente sempre, né? Vai se apoiar. E ela até fala isso, desses passos, né? Essa transformação é trazer as nossas sombras à luz. E esse devagar é isso, é uma de cada vez. A nossa sombra, nesse momento, eu preciso agradar todo mundo para, sei lá, conseguir aprovação, para ser aceita, o que quer que seja. É trazer isso para a luz, é o que você está falando, e reconhecendo aos poucos. E, puta, é isso, reconhecer é um passo que é o maior dos passos. Porque daí vai ficando mais fácil. Mas o mais complicado, eu acho, é reconhecer essas sombras, né? A gente fala, pô, eu faço isso. Agora sim, assumir, e é bonito de ver, assim, isso. Você falar isso, que tá conseguindo reconhecer, é uma transformação que é incrível, é enorme. É passar por cima do orgulho, né? E achar que a gente tem que ser perfeita e não erra, mas a gente não é erro, né? Não é erro. Não. A gente está crescendo, a gente está aprendendo. Se a gente lembrar disso, assim, cada dia a gente aprende uma coisa nova, se a gente estiver aberto a aprender. Se a gente perceber que a gente está aqui, eu acredito nisso, que a gente está aqui para aprender. A gente aprende desde que nasce, né? A gente aprende e é errando, né? Olhando a minha netinha agora, está começando a engatinhar. E nós fizemos isso, né? Quanto a gente caiu antes? Quantas vezes você tem que tentar se sustentar para dar o primeiro passo do engatinhar? Não tem acerto sem erro. Não existe uma coisa que você faz de primeira e acertou. Escrever, pintar, vai borrar, vai sair fora, vai ficar feia a letra, vai ser menos redonda, vai ser mais... Vai ser. Mas são caixinhas também, né? O que é? Você acha que é uma crença? Dentro da linha, fazer a letra redonda. Não, é isso, mas achei engraçado porque como a gente aprende isso, tem que ser assim, o pintar certo é pintar dentro da linha. E até aí a nossa criatividade está sendo bloqueada. Então, já interpretado como erro. Então. Bastante coisa para ter atenção. Muita. Nossa, e é mesmo, né? E se você pensar no próprio sistema educacional, que a gente conversou um pouco da outra vez, né? O fato de você não sei, assim, qual seria uma forma alternativa, mas, enfim, tem que existir, sei lá, deve existir, provavelmente existe, mas, assim, de você ser avaliado constantemente, né, no seu conhecimento por uma outra pessoa que formula perguntas de coisas que, em teoria, para mostrar que você absorveu e aprendeu um certo assunto, você deve saber responder aquelas perguntas da prova, digamos assim. Uhum. E aí você erra, né? E é tão forte, porque daí você fica anos dentro desse sistema e você erra as respostas, fica aquele X vermelho, né? E você recebe uma nota só se você acerta, né? Só se você acerta. Não tem um ponto pelo esforço que você fez, mas você errou, mas tipo, você tentou, sabe? Assim, isso não é premiado, né? E esse processo da conscientização, de você, sabe, perceber que você está fazendo algo para agradar. Eu gostei disso que a Mi falou, de até repetir em voz alta, assim, para né, o sistema entender, né, de uma forma bem ampla, assim. Tem umas etapas nesse processo, eu estou percebendo que, tipo, esses dias que isso tem ficado mais evidente para mim, assim, teve uns dias atrás que parecia assim que eu olhava para as pessoas e ao invés de eu ver pessoas, eu via a expectativa que aquela pessoa tinha em relação a mim, sabe? Assim, tipo, essa pessoa, ela quer que eu faça tais coisas, que eu tenha tais comportamentos. E assim, foi estranho, por causa que eu me via cercada, assim, dessas pessoas
Só que ao invés de eu ver as pessoas, eu via essa expectativa delas, assim. E eu, meu Deus, teve uns dias que eu não quis ver ninguém, sabe, assim, e não era uma sensação ruim, assim, mas eu pensei, nossa, eu prefiro ficar uns dias, assim, muito mais sozinha, fazendo minhas coisas, assim, tipo, em paz, por causa que estava acontecendo isso, assim, eu percebia que era uma forma de compreensão diferente, assim, né, do que eu estava tendo antes, por causa que eu via essas expectativas e eu automaticamente antes queria responder e queria estar de acordo com essa expectativa, tipo aquele processo automático que eu não me dava conta. E depois, às vezes, eu me sentia super cansada, super exaurida, assim, e não sabia, tipo, mas que estranho, assim, eu não estou fazendo nada do que eu queria, mas é porque estava sempre, sabe, respondendo a essas expectativas. Até esses dias que foram muito reveladores, que ao invés de responder, eu comecei a ver, assim, opa, calma, sabe, tipo, mas era estranho, eu precisei de uns dias, assim, ficar meio longe de todo mundo, sabe, e assim, agora eu tô mais fortalecida, tipo, por estar conseguindo não me assustar com esses mecanismos, sabe? E isso também que vocês comentaram ok, se dê o tempo para transformar isso, né? Que foram anos realmente de formatação, assim. Então, realmente tem que ter paciência, assim, mas parece que finalmente eu estou conseguindo desconstruir esse mecanismo louco, pelo menos olhar para ele e aguentar ver ele, sabe, assim, tipo, estar presente com ele, assim, então, sabe, não é tão insuportável ver uma coisa e parece que, assim, tem uma parte de mim que já quer resolver, já quer, ao invés de engatinhar e passar por toda coisa, né, atravessar o deserto, blá, blá, já quer um atalho para resolver isso de uma vez, assim, sabe? Tipo, chega de sentir essas coisas, não aguento mais sentir isso, vamos para o próximo nível, né? E mais, assim, eu estou conseguindo aguentar passar pelo deserto, sabe? Isso é demais, assim, é demais. Legal, legal. Então, vamos tirar uma carta? Sim. Que? Vai, pega qualquer um. Índios. Cadê o livro da carta? A flecha. A verdade como proteção. Se a flecha atingiu o alvo hoje, eu até decorei. Se a flecha acertou o alvo em suas cartas hoje, você está sendo solicitada a descobrir a verdade da sua situação atual. Proteja-se de situações desagradáveis usando a verdade como escudo. Não se importe com aquilo que os outros pensam de você. Você conhece a sua verdade. Assim que aprender a honrar sinceramente esta verdade, você não será mais ferida pelas mentiras alheias. A flecha também nos fala das ideias de fraternidade. A sua arma atual consiste em aproximar-se de pessoas sinceras e bem-intencionadas. Afasta-se de todos aqueles que deixaram de honrar o seu caminho e a sua verdade. Lembre-se, a trajetória da flecha é direta e certeira, e ela lhe afirma, permaneça no caminho sagrado. Chorar. Que bom, que lindo. Nossa. Ótimo encerramento. Ótimo encerramento. Tudo a ver com o nosso tema. É isso. Nossa, que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Beijo, meninas. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, até o próximo conto.